Boa tarde. Boa tarde, bom dia. Bom dia. Chegou a Bom, chegou a hora da gente começar a aula. E depois ir almoçar. Bom, vamos orar. Ó Deus Pai, nós te louvamos e agradecemos por podermos estar aqui mais esse dia, Senhor, para vermos os amigos, os irmãos em comunhão contigo, louvarmos ao Senhor juntos, desfrutar da tua palavra, Senhor, em comunhão, lembrando do teu sacrifício, estarmos em comunhão contigo. E estamos aqui para estudar mais um trecho, Senhor, do livro de Apocalipse, que teu Espírito Santo nos capacite a entender, Senhor, e que tenhamos confiança, Senhor, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, apesar de às vezes não entendermos e não vermos certas coisas como nós gostaríamos, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Chegou a hora, hein? Bom, o livro de Apocalipse, já estamos perto do final. A queda do quarteto do mal. Vocês lembram? O quarteto do mal foi aula retrasada, capítulo 12 e 14. E aqui vamos para capítulo 17. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para o deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Em sua testa havia esta inscrição: mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Aqui, nessa visão, o João vê essa grande mulher sobre uma besta. Então, a mulher representa a grande cidade de Babilônia. E a gente fala aqui de muita prostituição, né? A palavra prostituição. E às vezes a gente pensa assim, mas eu nunca me envolvi com isso, né? Não tem a ver com isso. Mas na Bíblia, a palavra prostituição é usada como sinônimo de adultério espiritual, de idolatria. A Bíblia usa essa palavra como sinônimo de adultério espiritual, né? A Israel se prostituiu, né? Israel se adulterou espiritualmente, foi atrás de outros deuses, adorou outros deuses, é sinônimo de idolatria. E Babilônia, a época em que João escreveu o livro de Apocalipse, Babilônia já não era uma potência, né? Babilônia foi potência lá séculos antes disso. A Babilônia aqui é uma representação da maldade, uma personificação da maldade, uma representação da manifestação final de toda a história das nações pagãs. É tipo uma capital das maldades, né? A capital da idolatria, capital do culto ao dinheiro, culto aos interesses próprios. E tem um comentarista que diz assim, que a cidade de Babilônia se manifestou historicamente na Roma do primeiro século, mas o significado completo da cidade, dessa cidade má, é escatológico. Ou seja, essa cidade, no sentido espiritual, existe, né? Existe ainda, assim, a gente vê isso acontecendo no nosso dia a dia, né? As maldades acontecendo, né? Isso aí não temos dúvidas sobre isso, né? E entre os versículos 7 a 13, aqui tem vários detalhes, né? De chifres e cabeças. Esses detalhes não vale a pena entrar em cada detalhe aqui, mas aqui é uma mobilização, né? Acontecendo por trás
as coisas para fazer o quê? Né? O mal está se organizando e tem um propósito comum, né? E o mal darão o seu poder e a sua autoridade à besta. Aqui o mal se reúne para fazer o quê? Para guerrear contra o cordeiro. E já tem um spoiler, né? Aqui, antes de chegar no final do Apocalipse, aqui no versículo 13 e 14 já mostra o spoiler, né? Mas o cordeiro vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Ou seja, é uma batalha, como o pastor João orou semana passada, né? Ele estava meio apreensivo, né? Com as eleições semana passada. Você lembra que o pastor João explicou, né? Que a gente já tem o final da história, né? E é isso mesmo, o final da história é que Jesus Cristo é o vencedor, né? E o vencedor não é o que a gente vê aqui, não é o mal que a gente vê prosperar, mas Jesus Cristo é o nosso vencedor. Já temos isso garantido na palavra. Continuando, a besta e os 3 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. É interessante, né? Aqui na primeira parte, no versículo 16, né? A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, e comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Como assim, né? Eles não estavam unidos, né? Todo mundo unido para guerrear contra o cordeiro. Mas no final, a besta, os 10 chifres, assim, eles destruíram a prostituta. Como assim, né? Um negócio louco isso, né? Ou seja, o mal se autodestrói para o cumprimento dos propósitos de Deus. Para a gente que é cristão, que conhece a Jesus, crê na palavra, a gente tenta amar uns aos outros, né? A gente sabe que é para amar uns aos outros, mas temos diferenças, sabe? A gente tenta fazer isso. Para nós que somos cristãos, às vezes já é difícil, né? Exercer perdão, amar uns aos outros, né? Apesar das diferenças, perdoar e amar e caminhar juntos, imaginar o mal, né? Às vezes, não sei se a gente superestima o mal, mas se para a gente que é cristão já é difícil fazer isso, imagina para o mal, que tem interesses próprios, egoístas, se unirem, né? Então é interessante que o mal se autodestrói, né, no final. No capítulo 18, a queda da Babilônia. Aqui o anjo sai anunciando: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, e os negociantes da terra se enriqueceram. O que aconteceu aqui, né? A Babilônia caiu. Chegou a hora da Babilônia cair. E todo esse esquema de prostituição, né, de idolatria, de interesses, chegou ao fim. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. A gente olha as coisas acontecendo, a gente fica decepcionado com várias coisas que a gente vê. É um desafio à nossa fé, né? Quando a gente vê que o mal prospera, né? Tem salmos que falam isso, né? Nossa, como a prosperidade dos maus, né? Como é que pode acontecer um negócio desses? Parece que até abala a nossa fé, mas Deus lembra de cada um desses crimes, né? A palavra diz isso, né? Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza.
A Babilônia se vangloriava dela mesma, né? Das atrocidades, das ganâncias, né? E aquela soberba toda, né? Um dia chega ao fim, né? A gente já vê o mal prosperando, se vangloriando, né, das suas maldades, parece que são inabaláveis, inatingíveis, mas aqui realmente chegou a hora. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria, artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra, perfumes, vinho, azeite de oliva, farinha fina e trigos, bois e ovelhas, cavalos e carruagens e corpos e almas de seres humanos. Então, chocante isso, né? Uma lista de mercadorias que as pessoas comercializavam, lucravam, e assim, uma lista grande de produtos, mercadorias. A gente pode usar a imaginação para as coisas de hoje, né? Coisas que dão lucro, né? Para as pessoas, né? Empresas. E olha só, a Bíblia em si não condena a riqueza, né? Não condena um bom negócio, a Bíblia não condena que há lucros e riqueza, né? Porque, aliás, Abraão foi um grande empresário muito rico, né? Aliás, todos os patriarcas do Antigo Testamento eram muito ricos, né? O que a Bíblia condena é como essa riqueza é utilizada, né? A Bíblia fala que assim, o dinheiro em si não é o mal, né? Mas o problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Em Timóteo fala isso. E aqui toda essa prosperidade, esse comércio aqui envolve tipo amor às riquezas, não importa o que acontece, né, com a pessoa, mas a pessoa, né, o corpos e almas, envolve corpos e almas de seres humanos, a pessoa se vender por isso, né? O que a Bíblia condena é essa idolatria, essas coisas que envolvem as pessoas se venderem por isso, né? Isso, você vê que tem lucros às custas de sangue das pessoas, né? Da vida das pessoas, né? Lucros, tudo, vamos dizer assim, para adquirir riquezas, assim, não tem ética, né? Assim, é o que a gente vê, né? O mundo por aí, todo mundo já viu isso acontecer, né? Em detrimento da ética, as pessoas sofrem por causa disso, né? E lamento. Existe lamento na Bíblia, a gente vê muito lamento, né? Existem salmos de lamento, lamentações de Jeremias. As pessoas lamentam quando passam por dificuldades, é um clamor a Deus. Assim, alegramos sempre no Senhor, mas tem momentos difíceis, que é válido a lamentação. A Bíblia permite isso, uma expressão sincera dos nossos sentimentos. Mas aqui o lamento não é nada disso, né? O lamento é puramente egoísta, porque está perdendo lucro, né? No versículo 9 e 10, diz, temos lamento dos reis da terra, 11 a 17, lamento dos comerciantes. A gente vê aqui corpos e almas de seres humanos à venda, e o lamento do mar. Tudo isso nesse lamento egoísta, e um coração egoísta, por perder o lucro. E uma pergunta que a gente sempre vê na Bíblia, e a gente clama a Deus, né? Até quando vai acontecer tudo isso, né? Até quando? Em Apocalipse 6, 9 e 10, lá no quinto selo, a gente viu uma das aulas anteriores, que quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar do nosso sangue? E
aqui temos a resposta disso, né? Nela foi encontrado, nela, na Babilônia, foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Em Salmos, tem várias partes em Salmos que tem essa pergunta, até quando, né? Eu só peguei algumas passagens só para ilustrar. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Salmo 6,3 diz: todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? A gente vê tanta coisa acontecendo, a gente pergunta isso, né? Acho que no coração de cada um já perguntou isso para Deus. Nossa, até quando isso vai acontecer? Né? Até quando um sistema corrupto, montado, comprado, isso vai acontecer? Até quando isso? Né? Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Né? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Daí, esse clamor à justiça é válido, claro, Deus é justo, né? E então isso explica porque existem esses salmos UFC, né? Olha só, Salmo 3,7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Né? Conor McGregor. Né? Eu não curto muito isso, porque é muito violento, né? Não é? As artes marciais ensinam respeito, lutar para pontuar, né? Vencer por pontuação, não para chegar a arrebentar, né? Sai sangue, né? Isso é bem violento. Mas você vê que existem esse tipo de salmos, né? A gente não consegue explicar, né? Às vezes, sei lá, de tentar defender Deus, não é. Deus é amor, né? Como Deus é amor, não é bem por aí, mas o trecho em si é exatamente isso, né? Você, oh Deus, faça a sua justiça, que a justiça seja feita, acabe com os inimigos, né? Retribua o que eles merecem. Isso é justo, né? O que é difícil a gente entender é quando Jesus fala assim, né? Ofereça a outra face, né? Anda a segunda milha. Sim, né? Porque a gente sabe que a vingança pertence ao Senhor, não cabe a gente fazer a nossa própria justiça com as próprias mãos, a gente entrega ao Senhor. Uma vez o pastor João falou que a mão do Senhor é muito mais pesada do que as nossas próprias mãos. A gente entrega a justiça nas mãos de Deus. Quando Jesus diz para a gente oferecer outra face, acho que é um jeito da gente amar o inimigo e colocar brasas vivas sobre a cabeça do inimigo e ganhar a pessoa através do amor. Mas isso Deus não deixa de exercer a sua justiça mesmo assim, né? Não sei se dá para entender, porque se Deus não exercesse a justiça, vira impunidade. E impunidade, a gente acaba invertendo os valores, né? Aí acaba invertendo os valores, e porque Deus é um Deus justo, Ele retribui e todos prestarão contas diante de Deus, né? E no final, a celebração da justiça. Celebre o que se deu com ela, ó céus, celebrem-se, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Não é possível que um Deus justo não vá retribuir, não vá julgar com justiça tanta maldade que a gente vê por aí, né? Porque se tudo ficasse nisso só, assim, aí seria injusto, né? Aí Deus não seria justo. Mas sim, Deus tem a hora certa no calendário dele para realizar essas coisas. E lembramos deste gráfico do capítulo 4, o trono do céu, quando
João começou a ter essas visões. Ele viu alguém assentado no trono, o próprio Senhor Jesus Cristo, em volta 4 seres viventes, 24 anciãos, depois milhões de anjos, e depois toda a criação em volta, louvando a Deus sem cessar. Então chegamos no capítulo 19, diz: Aleluia, a salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta, que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemos-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, é o casamento de Cristo com a sua igreja. Eu tenho dificuldades para me imaginar vestido de noiva, né? Não sei se os outros homens têm essa dificuldade. Sabe que o casamento instituído por Deus é para ilustrar assim, o máximo de intimidade e comunhão que dois seres humanos, né, um homem e uma mulher, podem ter, né? Pelo menos em teoria, né? Na prática temos suas dificuldades. E por isso que o significado do casamento tem um significado espiritual bem mais profundo do que a gente imagina, né? Porque ele compara o casamento, a união da igreja com Jesus Cristo, com o casamento. Com o casamento nosso, né, terreno. Para ele ilustrar assim, o máximo de comunhão que podemos ter com Jesus Cristo. Tá? Então vem o juízo final. O cavaleiro no cavalo branco. Chegamos no capítulo 19. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Isso daí é um desenho que você acha no YouTube. E as crianças, não sei como que acharam, e eles assistem isso. É uma série de desenhos chamado Superbook, e tem um capítulo que é Batalha Final. É legal, né? Vale a pena assistir. Seus olhos são como chama de fogo e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, os inimigos, né? E o seu nome é a palavra de Deus. O exército do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa ao lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Que é a palavra de Deus, né? Jesus Cristo é referido como palavra de Deus, como aquele que irá governar com cetro de ferro, e da sua boca sai uma espada afiada. São linguagens que a gente já viu isso em outras partes do Apocalipse e na Bíblia. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. E contra os reis dos reis e senhor dos senhores. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, esse é o spoiler no final. A gente já tem um spoiler do que vai acontecer lá para frente. E é tão interessante que a Bíblia fala que a besta, assim, as pessoas adoraram a imagem da besta, né? E os
falso profeta, né, a besta, o falso profeta, eles realizavam sinais miraculosos e as pessoas foram enganadas pelo quarteto do mal. Né? E o próprio Jesus disse, no final dos tempos, muitos falsos profetas vão falar, né, Cristo está aqui, Cristo está ali, e vão enganar a muitos, né, e até os escolhidos. Né? Parece que qualquer semelhança parece mera coincidência, né, com o que a gente viu esses dias. No final, o resumo da queda do quarteto do mal, a queda na ordem inversa do aparecimento. Queda na Grande Babilônia, o sistema entra em colapso, cai a meretriz, vem a noiva, cai a falsa religião, surge a verdadeira igreja, vem o exército dos santos e anjos e vem o Senhor Jesus. E Jesus vem todo vitorioso. Jesus vem não como aquele servo sofredor que foi zombado, mas como o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele vem para consumar aquilo que ele veio para ser, né? Senhor de todas as coisas. Né? E, lembrando esse gráfico, nós louvamos a Deus, né? Confiamos que Ele é o Senhor da história. Tá bom, era isso, resumindo os 3 capítulos. Semana que vem é o capítulo final. Né? Não sei se alguém quer compartilhar ou explicar alguma coisa. Esse capítulo 17 e 18, ele é